Bom dia, amados irmãos e irmãs, servo e serva. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Salvador. Amados irmãos, abriremos nossas Bíblias em 2 Samuel 13, no potente, resistente e invencível versículo de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, mais a irmã formosa, cujo nome era Tamar, Anon, filho de Davi, amou-se. Amados irmãos, todos nós sabemos que rei Davi foi um bom rei, venceu muitas guerras, foi um homem segundo o coração de Deus, mas para sua família, para os seus filhos, para o seu pilar matrimonial, ele teve muita falha. Essa foi uma das falhas mais pesadas que ele deixou passar sem corrigir seu filho Anon. O seu filho Anon, ele abusou fisicamente da sua irmã Tamar, né? E pegou também, estrupou ela, abusou dela. E naquela época, uma mulher que fosse abusada, desonrada, ela seria uma mulher sem valor, ela não teria como casar mais naquela época, porque naquela época resguardava muito a virgindade das mulheres. E ele abusou da própria irmã fisicamente. Nesse momento, rei Davi sabia da situação, rei Davi teve dentro da situação e foi conivente com a história. Ele viu que a única filha que ele tinha, era a Tamar. Ele viu a situação dela, ela rasgou suas vestes, andava na rua jogando terra, jogando areia no seu corpo, e já vai reclamando, ficando deprimida, com vergonha de andar na rua. Mudou toda a rotina dela, o sistema psicológico de Tamar, filho de Davi, ficou abalada, porque quando uma mulher é violentada, o sistema psicológico dela, o sistema psíquico dela, aquilo fica abalado, aquilo acelera, aquelas pessoas ficam sem lugar, sem ambiente. Naquela época não é igual hoje. Naquela época era muito pior, ainda mais acontecendo vindo do seu próprio irmão, aquele que tinha que manter a segurança, ter todo aquele carinho com a irmã. Não, ele foi o monstro que destruiu a vida dela. E rei Davi estava conveniente dessa história, rei Davi viu toda a história e não puniu Anon. Inclusive ficava conversando, inclusive o Anon jogou na cara do teu pai, o rei Davi: eu sou o espelho do Senhor, eu sou o retrato do Senhor. Não viu o que o Senhor fez com a mulher de Urias? O Senhor tomou a mulher de Urias, Batseba. O Senhor fez pior do que eu, porque o Senhor bulhou numa mulher casada. E pior tinha feito Anon. Anon tinha praticado incesto dentro da família. Coisas que naquela época ainda não tinha acontecido em lar nenhum, em nação, em cidade nenhuma. Aconteceu dentro do palácio do rei Davi. Mas, amados irmãos, não é de estranhar o que aconteceu com a Tamar e o filho Anon. Ele retratou a verdade diante do rosto, diante da cara, dentro da face do seu pai, rei Davi. Irmão, existem pecados hereditários, igual aconteceu justamente o que rei Davi fez com a Batseba, fez com Urias, e o profeta Natan. A espada, o sangue derramado jamais sairá de dentro da sua família. E a prostituição também não saiu. A prostituição não saiu.
Porque o que o rei Davi fez com consciência, consciente do que ele estava fazendo, que primeiro ele perguntou quem era a mulher que estava tomando banho, eles falaram, mulher do Uria, aquele heteu, e mesmo assim ele praticou o ato com a Batseba. E ele foi dito. E aquele filho do adultério, Deus matou ele. E mesmo assim, rei Davi ainda tomou ela como esposa. Mas foi dito pelo profeta Natan que a espada, derramamento de sangue, jamais sairia de dentro da família dele. O que aconteceu? Amnon, desonrou a própria irmã Tamar. Depois a Tamar só era irmã da mesma mãe do Absalom, porque Amnon e Tamar era meio irmão, só parte de pai. Era outra mãe diferente. O que aconteceu? Absalom matou ele ao derramamento de sangue inocente. Depois, Absalom, por o pai não ter punido Amnon, ele virou contra o pai dele. Procurou o pai dele para matar. O pai dele teve que sair fugir das pressas, corrido do palácio. E se refugiado. Depois ele ainda se rebelou para tomar o trono do próprio pai. Reuniu 12 tribos, o pai dele ficou com uma só. Reuniu 11 tribos, o pai dele ficou com uma só, para matar o pai dele. Aí o que o pai dele fez? Reuniu os guerreiros, porque quem é abençoado segundo o coração de Deus era o rei Davi, não Absalom. O que Absalom fez? Colocou todas as esposas do rei Davi, colocou uma tenda na sacada do palácio, manteve relação com elas todas, para provar para o povo e para o pai dele que ele era mais forte do que o pai dele, mas não era. Os atos de Absalom eram um ato maligno. E o que estava com Davi é Deus. Mas todo mundo é falho. Resultado da história. Foram para a guerra. Absalom levantou a guerra contra o próprio pai. O pai arrumou uma aliança, lutou contra Absalom, venceu todos os guerreiros. Quando Absalom saiu para matar o pai dele, com a espada em punho, com a flecha, com a lança em punho para matar o pai dele, ele bateu numa árvore, seu pescoço ficou agarrado na árvore. Absalom morreu. E um dos guerreiros do Davi foi lá e acabou de matar ele. Davi ainda viu seu filho ser morto. Irmão, um pecado que o Davi praticou. A prostituição da Batseba. Ele destruiu sua própria família, destruiu sua vida. Amados irmãos, nós temos que ter muita ciência, ter muita didática. Nós temos que prestar muita atenção aonde nossos pés nos levamos, aonde o pensamento maligno leva as pessoas. Nós temos que viver Deus, respirar Deus, buscar Deus, orar pelas manhãs, pelas madrugadas, jogar nossa cara no pó, nossa Bíblia na mão, nosso joelho no chão, clamar a Deus, ter temor a Deus, ter medo de pecar, afastar do pecado, afastar de gente pecaminosa. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe meu grande casamento com a minha esposa maravilhosa, Nenenzinha, que eu amo. Peço que o Senhor abençoe esse local, que é a nossa casa, onde eu estou fazendo essa live, essa pregação. Peço que o Senhor abençoe também a minha borracharia, onde é meu segundo santuário, onde eu faço as minhas lives, onde eu prego para as pessoas, oro, evangelizo e busco o Deus eterno todos os dias, porque o Senhor é meu pastor e nada eu tenho falta e nada me faltará. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade.